De acordo com a decisão 77.506, de 16 de setembro de 2022, dou a palavra ao distinto representante da Ucrânia para apresentar um discurso do chefe de Estado, Volodymyr Zelensky. Senhor Presidente, tenho a honra de apresentar a declaração pré-gravada de Sua Excelência, Senhor Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia. Saudações a todos os povos do mundo que valorizam a paz e a unidade entre nações diferentes e iguais. Desejo a todos paz. Agradeço por estarmos unidos em nosso esforço para restaurar a paz e garantir a paz para qualquer nação que tenha se tornado vítima da agressão armada. Foi cometido um crime contra a Ucrânia. E exigimos apenas punição. O crime foi cometido contra as fronteiras do nosso Estado. O crime foi cometido contra a vida do nosso povo. O crime foi cometido contra a dignidade de nossas mulheres e homens. O crime foi cometido contra os valores que fazem de você e de mim uma comunidade das Nações Unidas. Deve haver punição. E a Ucrânia exige punição à Rússia por tentar roubar nosso território. Nós, ucranianos, exigimos punição pelos assassinatos de milhares de civis. Exigimos punição por torturas e humilhações de mulheres e homens. Exigimos punição pela turbulência catastrófica que a Rússia provocou com sua guerra ilegal e não apenas para nós, ucranianos, mas para o mundo inteiro. Esta guerra é ilegal para todas as nações representadas neste salão da Assembleia Geral da ONU. Estou a falar em nome da Ucrânia. Falo em nome do Estado, que é obrigado a se defender, mas tem a fórmula da paz. Agora estou falando com todos que querem ouvir como alcançar a paz. Vou apresentar uma fórmula que pode funcionar não apenas para nós, mas para qualquer um que se encontre em circunstâncias semelhantes às nossas. Vou apresentar a vocês uma fórmula que pune o crime, protege a vida, restaura a segurança e a integridade territorial. É uma fórmula que garante segurança e dá determinação. Ao todo, há 5 pré-condições para a paz. Caro Senhor Presidente da Assembleia Geral, caro Secretário-Geral das Nações Unidas, caros chefes de Estado e de Governo, caros jornalistas, nações do mundo, todos os ucranianos querem uma vida pacífica. A Europa quer uma vida pacífica. O mundo quer uma vida pacífica. E já vimos um Estado que é o único que quer a guerra, não a vida pacífica. E há apenas uma entidade entre todos os Estados-membros das Nações Unidas que diria agora, se pudesse interromper meu discurso, que está feliz com esta terrível guerra. É a guerra terrível e ilegal dele. Mas não vamos deixar essa entidade prevalecer sobre nós, mesmo sendo o maior Estado do mundo. Nós nunca vamos deixar isso acontecer. Os ucranianos mostraram uma força incrível no campo de batalha, usando seu direito de autodefesa de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU. E ninguém nos censurará agora ou no futuro por fraqueza ou incapacidade de lutar por nós mesmos, por nossa independência. Estamos conseguindo um resultado nessa luta e vemos qual será o fim dessa guerra e quais serão as garantias de uma paz estável. Vemos o que é mais provável de acontecer. A Carta das Nações Unidas proclama a igualdade das nações, e provamos que a Ucrânia também é igual entre iguais. A Carta das Nações Unidas protege a inviolabilidade das fronteiras. E, claro, confirmamos nossa fronteira ucraniana expulsando os ocupantes de nosso Estado. A Carta da ONU estipula o valor dos direitos humanos, dignidade e vida. E também estipulamos o valor dos direitos humanos, dignidade e vida, com todas as cidades ucranianas libertadas da ocupação russa. Nós não provocamos esta guerra.
Na verdade, realizamos 88 rodadas de conversações em vários formatos para evitar essa guerra. Fizemos isso desde o início da minha presidência até 24 de fevereiro deste ano. Mas a Rússia, em vez de parar o crime de agressão, que começou em 2014, transformou-o em uma invasão em grande escala. E não temos escolha a não ser nos defender. E nós fazemos isso agora. Empurramos o agressor para além da fronteira internacionalmente reconhecida do Estado ucraniano, como deveríamos. E este é o primeiro item da nossa fórmula de paz. É um item abrangente. O primeiro item da fórmula é a punição. É a punição para o crime de agressão. É a punição por violação de fronteiras e integridade territorial. É a punição que deve estar em vigor até que a fronteira reconhecida internacionalmente seja restaurada. Deve estar no lugar até que a agressão pare. E até que os danos e perdas da guerra sejam totalmente compensados. Portanto, sanções contra o agressor fazem parte da fórmula de paz, é uma punição. Bloquear o comércio e as relações com o agressor faz parte da fórmula de paz. Tudo isso é um castigo. Enquanto o agressor for parte da tomada de decisões nas organizações internacionais, ele deve ficar isolado delas, pelo menos até que a agressão dure. Ele deve ser rejeitado o direito de voto. O agressor deve ser privado dos direitos de delegação. E o direito de veto deve ser retirado, se for membro do Conselho de Segurança da ONU. Para punir o agressor dentro das instituições. Não devemos fechar os olhos aos propagandistas que justificam a agressão, mas aplicar um pacote completo de restrições pessoais contra eles, como punição. Essa seria a punição certa por mentir. Os cidadãos do Estado agressor não devem poder fazer turismo ou fazer compras no território daqueles que valorizam a paz, mas devem ser incentivados através de restrições de vistos a lutar contra a agressão do seu próprio Estado. É importante. É a punição por ser cúmplice do mal e desta guerra. Um tribunal especial deve ser criado para punir a Rússia pelo crime de agressão contra nosso Estado, por todos os atos. Isso se tornará um sinal para todos os pretensos agressores, que eles devem valorizar a paz em todos os lugares ou ser responsabilizados pelo mundo. Já preparamos passos precisos para estabelecer tal tribunal. Eles serão apresentados a todos os estados o mais rápido possível. A Ucrânia apelará à Assembleia Geral da ONU para apoiar um mecanismo internacional de compensação. Contamos fortemente com o seu apoio. A Rússia deveria pagar por esta guerra com seus ativos e tudo o que ela fez. Também é um castigo. Esta é uma das punições mais terríveis para os funcionários russos, que valorizam o dinheiro acima de tudo. O segundo item da fórmula de paz é a proteção da vida. É o item mais concreto. Agora, enquanto as sessões da Assembleia Geral continuam, na cidade ucraniana de Izium, região de Kharkiv, está em andamento a exumação de corpos de um enterro em massa. Aconteceu quando o território foi controlado por tropas russas durante quase metade do ano. Lá foram encontrados corpos de mulheres e homens, crianças e adultos, civis e soldados. Já foram encontrados 445 túmulos. Há uma família que morreu sob os escombros de uma casa após um ataque aéreo russo. Havia pai, mãe, meninas de 6 e 8 anos e seus avós. Lá foi encontrado um homem que foi estrangulado com uma corda. Há um corpo de uma mulher com costelas quebradas e feridas por todo o corpo. Até foi encontrado um homem que foi castrado antes do assassinato. E este não é realmente o primeiro caso. Pergunte, por favor, aos representantes da Rússia por que os militares russos são assim. Por que os militares russos são tão obcecados com a castração? O que foi feito com eles para que eles queiram fazer isso com os outros?
E há a única coisa que difere o enterro em massa em Izium do que o mundo viu em Bucha. E é, de fato, o próprio enterro. O exército russo esteve em Izium por mais tempo do que em Bucha. E, portanto, os corpos das pessoas mortas foram enterrados, e não espalhados pelas ruas. As tropas russas tiveram tempo para fazer isso. Então, como podemos permitir que o exército russo em algum lugar em solo ucraniano, sabendo que eles estão cometendo tais assassinatos em massa em todos os lugares? Não podemos permitir isso. Devemos proteger a vida de todos. O mundo também deve proteger a vida de todos. Todo Estado que sofre a agressão armada precisa ter a oportunidade de proteger seus cidadãos e libertar seu território. Se precisar de ajuda com armas ou projéteis, eles devem ser fornecidos. Se você precisar de ajuda financeira para isso, ela deve ser dada. Se para isso for necessário ajudar com os dados de inteligência, basta fazê-lo. Mas o que não é necessário aqui são mentiras. Podemos devolver a bandeira ucraniana a todo o nosso território. Podemos fazê-lo com a força das armas. Mas precisamos de tempo. Tentamos acelerar. Tentamos implementar as disposições básicas da Carta da ONU para a Ucrânia por meio de negociações. Mas a Rússia tem medo de negociações reais e não quer cumprir nenhuma obrigação internacional justa. A Rússia mente para todos. Como é típico dos agressores, dos terroristas. Mesmo agora, quando a Rússia fala sobre negociações, ela só quer desacelerar seu recuo. A Rússia quer passar o inverno no território ocupado da Ucrânia e preparar forças para tentar uma nova ofensiva. Eles querem fazer novos casos como em Bucha e Izium. Ou pelo menos a Rússia quer preparar fortificações em terras ocupadas e realizar mobilização militar na pátria. Não podemos concordar com uma guerra adiada. Porque então será ainda pior do que a guerra agora. Para nós, esta é uma guerra por nossas vidas. É por isso que precisamos de apoio de defesa, armas, equipamentos militares e projéteis. Armas ofensivas, uma de longo alcance é suficiente para libertar nossas terras, e sistemas defensivos, sobretudo, defesa aérea. E é claro que precisamos de apoio financeiro para manter a estabilidade interna e cumprir as obrigações sociais para com nosso povo. A proteção física e social são dois elementos da vida de qualquer nação. Assim, o segundo item da nossa fórmula de paz é a proteção da vida. Por todos os meios disponíveis que são, naturalmente, permitidos pela Carta das Nações Unidas. O terceiro item de nossa fórmula de paz é restaurar a segurança e a integridade territorial. Basta dar uma olhada em quantos elementos de segurança global a Rússia minou com sua guerra. Prejudicou a segurança marítima, a segurança alimentar, a segurança contra radiações, a segurança energética e a segurança contra armas de destruição em massa. Já estamos restabelecendo a segurança marítima e a segurança alimentar. E agradeço ao Sr. Antônio Guterres pelo seu envolvimento pessoal. Vou citar a lista de países que já receberam produtos agrícolas ucranianos. Argélia, Etiópia, Egito, Líbia, Quênia, Somália, Sudão, Tunísia, Bangladesh, Israel, Índia, Irã, Iêmen, Chipre, China, Coreia, Líbano, Turquia, Bélgica, Bulgária, Grécia, Irlanda, Espanha, Itália, Holanda, Alemanha, Romênia e França. 27 países. E todos esses países já receberam produtos agrícolas ucranianos. E temos que aumentar a oferta de produtos agrícolas por via marítima. Tanto em condições de mercado quanto dentro do Programa Alimentar da ONU, para o qual a Ucrânia é sempre um parceiro confiável. E, a propósito, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos causadas pela guerra, decidimos fornecer ajuda humanitária à Etiópia e à Somália, por isso enviaremos uma quantidade adicional de trigo ucraniano. Mas é mais difícil com outros elementos de segurança.
Na véspera da reunião da Assembleia Geral, a Rússia disparou mísseis contra a usina nuclear do sul da Ucrânia. A explosão atingiu edifícios da usina nuclear, janelas foram quebradas, paredes foram danificadas. Os foguetes explodiram a apenas 300 metros das paredes dos reatores nucleares. E isso está acontecendo após o claro apelo da AEA à Rússia para interromper qualquer atividade hostil contra quaisquer instalações nucleares da Ucrânia e, em particular, contra a usina nuclear de Zaporizhia. A usina nuclear de Zaporizhia é a maior da Europa, que a Rússia transformou em alvo. Isso faz de você um alvo. A Rússia nos transformou em um alvo. A chantagem russa por radiação é algo que deve preocupar cada um de vocês. Isso deve preocupá-los porque nenhum de vocês encontrará uma vacina contra a doença da radiação. A crise do custo de vida continua em dezenas de países. E isso causado pela desestabilização do mercado mundial de energia. É necessário remover o principal fator de turbulência global dos preços, a saber, a chantagem energética russa. É necessário limitar os preços a que a Rússia exporta os seus recursos energéticos. É necessário fazer petróleo e gás russos apenas mercadorias comuns novamente. Atualmente, petróleo e gás são as armas energéticas da Rússia. E só porque são as armas da Rússia, a Rússia manipula os mercados para que eletricidade, gás, gasolina e diesel se tornem privilégio de poucos em vez de ser um bem comum disponível para todos. Limitar preços é proteger o mundo. Esta é a verdadeira maneira de restaurar a segurança energética e de preços no mundo. Mas será que o mundo vai aceitar? Ou vai ter medo? Terá medo de ameaças russas? É necessário dar apenas um passo forte, após o qual tudo ficará claro. Precisamos de ações decisivas para resolver tudo. Já chegou a hora disso. Este passo importante colocará tudo no lugar. Isso deveria estar pronto, especialmente depois do terror dos mísseis russos, depois dos massacres, depois de Mariupol. Após a queima de prisioneiros ucranianos em Olenivka pelos militares russos. Depois de bloquear as portas. Após os ataques de tanques e mísseis russos em usinas nucleares. E depois de ameaças de usar armas nucleares. E as ameaças de uso de armas nucleares tornaram-se a regra, não a exceção, para os propagandistas russos. Devemos finalmente reconhecer a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo. Devemos fazê-lo em todos os níveis. Em todos os países que confessam os valores da paz e da proteção da vida humana. Legalmente, politicamente. Se você não tem um mecanismo legal, você pode tomar uma decisão política, nos parlamentos. Esta é a base real para restaurar a segurança global. Se esse passo forte for dado, as dúvidas desapareceram, se deve dar outros passos importantes. E o que é muito sensível é a fronteira do Estado, a integridade territorial. Quando um país tenta roubar o território de outro Estado, coloca todas as nações do mundo sob ataque. A segurança global não pode ser restaurada sem restaurar a integridade territorial da nação que sofreu a agressão armada. Para que cheguemos ao terceiro item da fórmula de paz ucraniana e é a restauração da segurança e integridade territorial. O quarto item são as garantias de segurança. Todas as nações têm direito a garantias de segurança. Não apenas as maiores nações. Não só os mais afortunados. Temos propostas para atualizar a arquitetura de segurança para a Ucrânia, para a Europa e para o mundo. Esta atualização da arquitetura de segurança não permitirá mais agressão contra nenhum país. Já estamos apresentando aos nossos parceiros. Apresentamos propostas de tratados multilaterais e bilaterais juridicamente vinculativos. Então, essas são as condições para que os fiadores ATUEM e o cronograma para que suas ações tragam resultados em terra, no mar e no ar, na diplomacia e na política, na economia e nas finanças, no fornecimento de armas e inteligência.
E cada um de vocês, que receberá o texto da nossa fórmula de paz, também verá os detalhes do que oferecemos como garantias de segurança. Não quero comparar nossas ofertas com as garantias de quaisquer alianças que existam no planeta agora. Só quero enfatizar que é sempre muito melhor garantir a segurança de uma nação, preventivamente, antes da guerra, do que parar uma guerra depois que ela já começou. E o quinto item da fórmula de paz ucraniana é a determinação. É algo sem o qual os outros 4 itens não funcionarão. Esta é a nossa determinação de lutar. Esta é a determinação dos parceiros em ajudar a nós e a eles mesmos. E inclui, é claro, a determinação do mundo de se unir em torno daquele que luta contra a agressão armada e chamar à ordem aquele que ameaça a todos. É muito importante. Então, todos os 5 itens da nossa fórmula são estes: punição por agressão, proteção da vida, restauração da segurança e integridade territorial, garantias de segurança, e determinação para se defender. Esta é exatamente a fórmula do crime e da punição, que já é bem conhecida na Rússia. E esta é a fórmula de justiça, lei e ordem que a Rússia ainda precisa aprender, assim como quaisquer outros potenciais agressores. O que não está em nossa fórmula? Neutralidade. Não há lugar para neutralidade. Aqueles que falam de neutralidade, quando os valores humanos e a paz estão sob ataque, querem dizer outra coisa. Eles falam sobre indiferença, cada um por si. Aqui está o que eles dizem. Eles fingem estar interessados nos problemas um do outro. Eles cuidam um do outro, mas apenas formalmente. Eles simpatizam apenas com o protocolo. E é por isso que eles fingem proteger alguém, mas na realidade eles protegem apenas seus interesses. Isso é exatamente o que cria as condições para a guerra. E é isso que precisa ser corrigido para criar condições para a paz. Tudo que você precisa é de determinação. Falou-se muito em reformar a ONU. Como tudo acabou, sem resultado. Se você observar atentamente nossa fórmula de paz, verá que sua implementação já está se tornando uma reforma de fato das Nações Unidas. Nossa fórmula é universal, e esta fórmula une o norte e o sul do mundo. A fórmula exige a maioria do mundo e incentiva a expansão da representação das pessoas ou estados que permaneceram desconhecidos. E parece que isso é um desequilíbrio quando África, América Latina, grande parte da Ásia, Europa Central e Oriental cumprem o direito de veto. Porque eles próprios nunca tiveram o direito de veto. E é disso que a Ucrânia está falando. E você já ouviu essas palavras da Rússia? Mas é um membro permanente do Conselho de Segurança. Por algum motivo. Por que não o Japão ou o Brasil, a Turquia ou a Índia, a Alemanha ou a Ucrânia não são membros permanentes do Conselho de Segurança? Chegará o dia em que isso será resolvido. Quanto às conversações entre a Ucrânia e a Rússia, provavelmente você já ouviu palavras diferentes da Rússia sobre as negociações, como se elas estivessem prontas para elas. Mas, eles falam sobre as negociações, mas ao mesmo tempo anunciam a mobilização militar. Eles falam sobre as negociações, mas anunciam pseudo-referendos nos territórios ocupados da Ucrânia. Por quê? O que é verdade então? A mobilização militar na Rússia é verdadeira. Os referendos falsos também são verdadeiros. A Rússia quer guerra. E é verdade. Mas a Rússia nunca será capaz de parar o curso da história. A humanidade e o direito internacional são mais fortes do que um Estado terrorista. E um dia a Rússia será forçada a acabar com esta guerra, a guerra que começou. Eu descarto que o acordo possa acontecer em uma base diferente da fórmula de paz ucraniana. E isso mesmo. E está claro que quanto mais longe o terror russo chega, menos provável é que alguém no mundo concorde em sentar em uma mesa com eles.
E caso minhas palavras sejam seguidas por novos mísseis russos e novos atos de terrorismo, isso só provará a fraqueza. Isso só provará a fraqueza da Rússia. Isso provará a incapacidade da Rússia de prevalecer sobre nós, sua incapacidade de prevalecer sobre o mundo. E só provará que 5 itens da fórmula de paz ucraniana devem ser implementados o mais rápido possível. Estamos prontos para a paz. Mas precisamos de uma paz verdadeira, honesta e justa. É por isso que o mundo está do nosso lado. E finalmente, quero agradecer a 101 países. Eles votaram para que meu discurso em vídeo acontecesse hoje. Foi uma votação não só sobre o formato. Foi a votação mais sobre princípios. Apenas 7 países votaram contra. Bielorrússia, Cuba, Coreia do Norte, Eritreia, Nicarágua, Rússia e Síria foram contra o meu endereço de vídeo. Apenas estes 7 países votaram contra. Há 7 países que têm medo do endereço de vídeo. Há 7 países que respondem aos nossos princípios com um botão vermelho. Apenas 7 países. 101 condados votaram a favor, e 7 países foram contra. Meus queridos amigos, se esta coalizão for contra nossa determinação, quero parabenizar a todos. Porque isso obviamente significa que a paz sempre prevalecerá sobre qualquer agressão em todos os países. E isso também significa que não há nenhum obstáculo para implementarmos a fórmula da paz no mundo. Agradeço sua atenção hoje. Mais uma vez, quero desejar paz a todos. Glória à Ucrânia! Em nome da Assembleia, quero agradecer ao presidente da Ucrânia por este discurso.